Milhares de mulheres dos 4 cantos do mundo simplesmente desapareceram de suas casas e atravessaram o oceano atrás de uma ilusão. Atraídas por promessas de amor, fé, ideologia, elas abandonaram suas famílias e cruzaram fronteiras só para se juntar ao Califado Islâmico e servir a uma das organizações mais temidas da história recente, o ISIS. Elas acreditavam que iam se casar com os guerreiros divinos, servir aos propósitos de Deus, mas na realidade acabaram no meio de uma zona de guerra, submissas e escravizadas, sem direito de voltar para casa. Hoje você vai conhecer quem foram as esposas do ISIS e como e por que essas mulheres decidiram abandonar tudo, o que realmente elas viveram dentro do califado e o mais chocante, o que aconteceu com elas depois que o Estado Islâmico virou pó. Não sei se vocês acompanharam na mídia, mas recentemente esse assunto voltou à tona no Brasil depois que uma brasileira foi repatriada após passar anos no Estado Islâmico e o caso dela gerou muita discussão online. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like e comenta aqui embaixo a palavra califado para ajudar o vídeo a se espalhar pela internet. O seu hype também ajuda bastante, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já solta o hype aí para ajudar a gente. Eu queria, antes de tudo, me desculpar com vocês porque eu não trouxe escândalo na outra semana e eu atrasei para trazer o escândalo dessa semana. Eu fiquei completamente atolada em vários trabalhos e realmente, gente, eu acabei perdendo o escândalo da semana, fiquei muito mal, vocês não têm noção, me corroendo por dentro, mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar ao máximo sempre trazer o nosso escândalo da semana, porque eu sei que muita gente espera sexta-feira só pra assistir esse vídeo, então me desculpem mesmo, eu vou tentar avisar quando isso acontecer de novo, de que não vai ter vídeo na semana, ou tentar trazer 2 vídeos pra recompensar, tá bom? Mas obrigada pela compreensão. Agora bora pro escândalo. Primeiro, para vocês conseguirem entender a história das esposas do califado, vocês têm que saber como que o Estado Islâmico surgiu de fato e o que eles pregavam. Por isso, no vídeo de hoje a gente vai para a Síria e para o Iraque. 2 países que foram palco de vários conflitos extremamente violentos nos últimos anos e que acabaram se transformando num solo fértil para o surgimento do ISIS. Lá por volta dos anos 2000, o Iraque era governado por Saddam Hussein, quem aí lembra? Ele era um líder que sempre gerou muita controvérsia, porque por alguns ele era considerado um ótimo líder, já por outros ele era um verdadeiro ditador. O fato é que sim, ele liderava o Iraque com mãos de ferro, mas ele conseguia garantir a ordem nesse território, que no momento era dividido entre muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas e os curdos. Todo mundo meio que queria uma fatia do bolo do poder. Em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Eles travaram uma guerra destrutiva com a desculpa de que o país tinha armas nucleares, o que de fato foi provado ser mentira depois. Só que mesmo assim, a destruição já estava feita e o governo de Saddam Hussein foi derrubado. O fato é que depois de toda essa destruição, o país se tornou um completo caos, gente. A instabilidade política tomou conta e o exército, que contava com milhares e milhares de homens, soldados, oficiais, generais, ele foi diluído e todas essas pessoas estavam sem emprego e com sede de vingança. Foi a partir daí que começaram a surgir várias milícias radicais que tinham a intenção de tomar o poder. E uma dessas milícias era a AQI, a Al-Qaeda do Iraque. Ela foi fundada por Mossad al-Zarqawi, ele era conhecido por ser muito extremista. Até o Al-Qaeda original, do Osama Bin Laden, considerava ele radical demais. Só que em 2006 ele foi morto e a partir daí o grupo da Al-Qaeda do Iraque passou a se chamar Estado Islâmico do Iraque. Em 2011, quem lembra aí quando explodiu a Primavera Árabe, vários protestos em todo o Oriente Médio? Na Síria, os protestos começaram de forma pacífica, eles lutavam por liberdade, democracia e pelo fim da ditadura. Só que a situação começou a realmente azedar depois que o governo de Assad, que controlava o país há mais de 10 anos, ele decidiu responder. E o negócio escalou de uma forma sem controle. A Síria acabou também na mesma situação, afundada em um grande caos. De um lado tinha o governo de Assad, apoiado pelo Irã e pela Rússia, e do outro lado tinham vários grupos rebeldes, milícias, grupos radicais
lutando contra o regime de Assad e sendo apoiado pelos Estados Unidos. Quando a guerra da Síria explodiu, o Estado Islâmico do Iraque viu o momento perfeito e a situação perfeita também para expandir o seu poder, já que a segurança nacional na Síria estava completamente debilitada. Foi aí que eles começaram a atravessar as fronteiras entre os dois países. E em meados de 2013, eles estabeleceram o ISIS, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque. Até 2014, com aquele cenário de ruínas, destruição, eles conseguiram crescer numa velocidade impressionante. Eles tomaram cidade após cidade. E lá para meados de junho desse mesmo ano, o atual líder, que era Abu Bakr al-Baghdadi, anunciou oficialmente o nascimento do Califado Islâmico. Ele costumava se auto-intitular como o Califa Ibrahim, ou seja, o rei dos muçulmanos. Só um comentário sobre esse pedaço da história que muita gente não sabe, ou pelo menos não fala, mas os Estados Unidos e vários países europeus, especialmente a França, financiaram indiretamente o surgimento desses grupos, mandando dinheiro, mandando armas para que eles lutassem contra o governo de Saddam Hussein e contra o governo de Assad, que na época eram grandes apoiadores do Irã. O que me lembra bastante a situação do Afeganistão, né? Onde os Estados Unidos financiaram os Mujahedin para lutar contra a União Soviética naquele momento e depois eles se tornaram o Talibã. Se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre essa guerra do Iraque, a Primavera Árabe, Saddam Hussein, todos esses eventos emblemáticos, com um olhar mais imparcial, coloquem nos comentários que eu trago para vocês. Mas qual que era de fato a grande ideologia por trás do ISIS e onde que as mulheres entram nisso tudo? Bom, o Estado Islâmico nasceu com uma ideologia muito simples. Eles queriam criar um governo que fosse islâmico, mas em níveis mundiais. E que seria guiado pelas leis de Deus, mas detalhe, leis essas que eram interpretadas e distorcidas de forma extremamente radical por eles mesmos. Para eles, o mundo estava corrompido pelo pecado, pela modernidade, pela sujeira, e todos que não seguiam as leis de Deus, as leis divinas, eram vistos como inimigos. Tanto o Ocidente quanto também os próprios muçulmanos que não acreditavam nessa teoria e que recusavam seguir o grupo. E o que é mais surpreendente e inédito na história do ISIS é que eles surgiram como um grupo rebelde, como uma milícia, que se transformaram num país de verdade. Para quem não sabe, no auge do Estado Islâmico existiam cerca de 8 milhões de pessoas vivendo dentro do califado, que tinha um território enorme, era maior até do que Portugal, por exemplo. Eles tinham uma capital administrativa, tinham hierarquia, tinham ministérios, tinham finanças, propaganda e as próprias leis que eles criaram pela interpretação extremista da religião. Alguns exemplos mais absurdos dessas leis era, por exemplo, execução em praça pública para quem desobedecesse às regras, e eles também costumavam transmitir em vídeo para aterrorizar os inimigos, escravidão das mulheres, que eram consideradas infiéis, chicotadas para quem ouvisse música, bebesse álcool, controle total da vida das pessoas, desde o modo de se vestir até o modo de pensar, porque rolava uma grande lavagem cerebral pesada, até o apedrejamento para adultérios e homossexuais. Enquanto tudo isso rolava dentro do califado, eles criavam várias propagandas e campanhas online para conseguir atrair mais pessoas. Só que nas propagandas existia uma ideia de paz, de espiritualidade, de propósito. Eles se auto-intitulavam de guerreiros divinos e mártires. Essa era a armadilha perfeita para conseguir atrair as mulheres, que tinham um papel muito importante. Elas eram as mães do califado, tanto para satisfazer os desejos dos homens, quanto para reproduzir mais e mais guerreiros. Mas como que eles conseguiam recrutar essas mulheres de fato? Parece meio absurdo. Quem é que vai simplesmente ir por livre e espontânea vontade se juntar a um grupo terrorista? A resposta é simples: uma ótima propaganda. Imagina só que as mulheres do mundo inteiro, América, Europa e até do Brasil, eram convencidas de abandonar suas famílias, escola, trabalho, as suas vidas normais, só para fazer parte da construção do califado. A maioria dessas mulheres tinham menos de 20 anos e um perfil, digamos assim, fácil de se manipular.
o grupo era tão grande que eles tinham uma rede só de recrutadores, que tanto eram homens quanto mulheres. Eles eram especializados em ludibriar e atrair essas mulheres. Existiam praticamente 6 táticas principais que eles usavam para fazer isso. Primeiro, era a propaganda emocional. Eles investiam pesado nas redes sociais, com vídeos super bem produzidos, cinematográfico, com posts, mostrando famílias felizes, famílias sorridentes, dignas de comercial de manteiga, sabe? Segundo, era o romance e a sedução online. Esses recrutadores eram treinados para flertar, namorar, eles prometiam casamento. Assim eles conseguiam convencer as mulheres loucas de amor a viajar atrás desses relacionamentos virtuais. Terceiro, religião. Eles usavam vários textos de forma de fora de contexto para conseguir convencer as mulheres a cumprir o seu dever como esposa ou mãe de mártires e ajudar a construir o califado. Então imagine que quando a mulher muçulmana ela ouvia essas histórias, ela ouvia, olha, esse aqui é o seu propósito, você tem que fazer isso porque é uma ordem divina, você vai ser abençoada por Deus se você fazer parte disso tudo, elas simplesmente iam. 4. Redes sociais e contatos. Eles se infiltravam em vários grupos do Facebook, fóruns e até mandavam mensagens privadas para potenciais vítimas. Eles também tinham redes de contatos em vários países, era como uma grande rede de TH, com vários recrutadores que ajudavam a convencer os amigos, família para participar. 5. Pressão social e psicológica. Em muitos casos, especialmente de muçulmanos imigrantes, tanto vivendo na Europa quanto na América, eles sofriam muita discriminação social, desemprego, então eles tinham muitas crises de identidade, eles não conseguiam se sentir em casa. E aí eles acabavam aderindo a esse grupo meio que por uma necessidade psicológica de se sentir aceito. E por último, 6, o TH, que é o humano. Não existem só pessoas que foram por livre e espontânea vontade. Muitas mulheres foram levadas de maneira forçada pelos próprios maridos, pelos irmãos, pelos pais ou até mesmo sequestradas, que é o que aconteceu especialmente nas zonas de conflito. Tem até o relato, a história de uma australiana que ela fez uma viagem em família com o marido e com as filhas. Eles foram para vários lugares, aquela viagem dos sonhos, realmente. Nós fomos para Malásia, para Dubai, para o Líbano. E no último destino, o esposo dela levou eles todos juntos, a família inteira, para a Síria atravessar a fronteira para entrar no Califado Islâmico. E ela não fazia ideia. Resumindo, eu fui enganada para vir até a Síria pelo meu esposo. Quando ela descobriu, ela já estava lá dentro e ficou presa com as filhas. Então imagine o número de mulheres que também foram enganadas. Por um mês inteiro eu consegui ouvir os tiros. Eu tava andando assim na rua e perguntava para as pessoas, você ouviu isso? Milhares e milhares de mulheres e meninas muçulmanas foram atraídas aos montes com essas promessas de amor, de família perfeita, de sacrifício religioso. Outras também foram forçadas, coagidas, enganadas, mas no fim, todas elas embarcaram para uma viagem sem volta. E a vida que elas levaram sob essas leis do ISIS era um verdadeiro inferno. Assim que elas chegavam no território controlado pelo grupo, dentro do califado, elas finalmente percebiam que tinham caído no Arapuca. Seus passaportes eram confiscados, os celulares eram destruídos e a liberdade já era. A partir dali não tinha mais volta. Além desse cenário desesperador em volta de uma guerra de verdade, conflitos, muita violência, assim que elas chegavam, elas eram levadas diretamente para o que chamam de Brigada Al-Khansa, que era uma polícia especializada em controlar e punir as mulheres que não obedecessem e não andassem na linha. Elas eram instruídas naquele momento sobre as leis do califado, como que elas deviam se vestir, como que elas deviam agir dali para frente, e a partir dali era uma verdadeira lavagem cerebral. Era estritamente proibido sair sozinha, estudar, trabalhar ou até mostrar o rosto em público. A única função da mulher era só se casar com os membros e gerar mais e mais filhos. Imagina para uma mulher que saiu de um país
completamente livre, de perto da sua família, podia estudar, trabalhar, ter sua vida normal, simplesmente decidi ir para viver desse jeito. Desculpe, talvez meu véu tá um pouco transparente. Por favor, me desculpa. Minha senhora, se cuida. Deus disse pra gente se cobrir direito. Ok, as suas ordens, mas por favor, me perdoa, me desculpa. Existem relatos de muitas meninas de 13, 14, 15 anos, realmente meninas, crianças, que passaram por diversos casamentos dentro do califado. Eles fizeram de tudo comigo. Eu ainda sofro muito por isso. O cheiro deles me faz querer escovar os dentes mais de 10 vezes por dia. Como elas eram obrigadas a se casar e rapidamente engravidar, assim que os seus esposos morriam nos conflitos, elas tinham obrigação de se casar de novo e de novo e de novo, quantas vezes fosse necessário. As mulheres tinham uma função que era única e exclusiva de procriação e de serventia, o que era justificado através de algo muito polêmico, que é o jihad sexual ou jihad al-nikah. Esse foi um dos maiores escândalos sobre essas novas leis do ISIS. Esse termo foi criado por eles mesmos, onde a mulher era forçada a ter relações com os combatentes na justificativa de que se elas se entregassem, era um ato de obediência para Deus. Por isso eles também usavam os casamentos temporários, que é uma outra polêmica. Esses casamentos podiam durar dias ou somente horas, só para garantir que os soldados tivessem uma mulher para se satisfazer antes de ir para a guerra. Muitas dessas mulheres foram enganadas, vendidas como recompensa de guerra e elas nunca aceitaram de fato estar ali. As Yazidis são um exemplo. Elas eram mulheres curdas que foram capturadas no norte do Iraque e elas eram mantidas em cárcere forçadas. Os líderes do ISIS, eles vieram pegar as meninas. Cada líder pegou uma menina. E eu fui uma dessas vítimas que foi levada por um daqueles líderes. As mulheres Yazidis são outro assunto que eu quero trazer aqui no canal em um próximo vídeo, porque a história é bem longa e realmente merece um vídeo dedicado. Mas só que isso, gente, não é tudo. Agora eu vou contar para vocês o que aconteceu com essas mulheres depois da queda do ISIS. Entre 2017 e 2019, o Estado Islâmico entrou em colapso. Diversos países liderados pelos Estados Unidos e pelos curdos no Iraque se uniram para atacar a cidade de Mossul, que naquela época era uma das capitais. E depois de 9 meses de combate intenso e violento, o califado praticamente caiu. Mais de 9.000 civis foram mortos e mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas, ou seja, ficaram sem teto. Depois, a ofensiva foi na parte síria do califado, onde várias forças sírias e também curdas atacaram a cidade de Raqqa. 80% da cidade foi completamente destruída e muitos combatentes fugiram pelo deserto ou tentaram se misturar ali entre os civis. Mas o pior destino de todos foi para as esposas do califado, que além de terem sido deixadas para trás nos escombros da guerra, tentaram fugir ou acabaram se entregando em total desespero com os bebês nos braços. Grande parte delas foi capturada e foram colocadas em campos de detenção, com vários filhos, alguns bebês de colo, e até hoje elas vivem uma situação desoladora, dormindo nas barracas, no meio da lama, com falta de água, sem comida, sem alimentos básicos, expostos a todo tipo de doença. O que eu posso dizer? A situação aqui é um pesadelo, eu juro por Deus, a nossa situação é horrível. Tirem a gente daqui, o que a gente ainda tá esperando? As crianças são pequenas, geração depois de geração, e ainda estamos presos aqui. O maior campo hoje fica na Síria, em Al-Hol, que abriga cerca de 40 a 50 mil pessoas, incluindo as mães do califado e os seus filhos órfãos, né? Porque os maridos ou sumiram ou morreram. Cerca de metade dessas mulheres são estrangeiras, europeias, africanas, asiáticas. E pelo que eu entendi, existe até uma separação ali dentro dos campos, porque é como se fosse realmente uma mini cidade. Então tem a região dos campos das australianas, das africanas, das francesas, elas meio que se separaram ali para também conseguir se comunicar e tentar viver, né, em comunidade, como se fosse em comunidade.
Só que a situação real de vida nesses campos é uma verdadeira crise humanitária que não foi resolvida depois que acabou a guerra contra o ISIS. E recentemente, em agosto de 2025, caiu uma bomba no Brasil, porque a brasileira Karina Aylin Raiol Barbosa, de só 28 anos e natural do Pará, foi repatriada com seu filho depois de viver em um desses campos de detenção na Síria. Pouco se sabe, tá, gente, sobre a história dela, não tem muita coisa divulgada. A gente não sabe, por exemplo, se ela foi vítima de manipulação ou se ela foi de forma voluntária por livre e espontânea vontade de servir o ISIS. O que a gente sabe é que em 2014 ela se converteu ao Islã no Brasil, depois de estudar árabe, e que em 2016, enquanto ela cursava a faculdade de jornalismo na Universidade Federal do Pará, ela teria saído de casa para fazer um trabalho e nunca mais voltou. De acordo com algumas investigações da Polícia Federal, ela teria pegado um voo para São Paulo, depois para a Turquia e de lá ela teria atravessado a fronteira para a Síria. E depois disso ela viveu por todos esses anos dentro do território do ISIS. A Karina teve um filho com um dos membros do grupo, que hoje tem só 7 anos de idade, e ambos os dois foram repatriados de volta para o Brasil depois de várias negociações do governo. E como isso levantou muita polêmica, muitas pessoas falaram, mas por que o país deixou ela voltar, etc. A gente não sabe qual foi a situação dela de fato. Mas gerou uma grande discussão mesmo. Muitas pessoas não queriam que a gente aceitasse de volta. Muitas pessoas falaram que ela tem o direito e o filho dela também, porque se vocês verem, gente, a situação que essas mulheres vivem naqueles campos é assim. Para vocês terem ideia, hoje os especialistas, né, de geopolítica que estudam sobre o assunto, eles chamam esses campos de detenção de verdadeiras bombas relógio do Oriente Médio, que a qualquer momento vai explodir. Porque dentro desses campos, essa ideologia do ISIS continua viva. As mulheres, elas têm que continuar obedecendo às regras do califado, mesmo quando o califado não existe mais. Ou elas podem ser mortas por outras detentas que são extremistas. Eles jogam pedras em mim, ou porque eu não cubro mais meu rosto, ou porque eles acham que eu sou uma infiel. Elas devem se cobrir da cabeça aos pés. As crianças não têm acesso à educação comum, ou não têm direito também à cidadania de nenhum país. Eles vivem todos numa crise humanitária horrível, sem acesso a saneamento básico, sem comida, sem atendimento médico, expostas a várias doenças e à violência. Então imaginem que tudo isso somado, com o tempo, pode se transformar na semente perfeita para nascer um novo ISIS, se nada for feito. Muitas dessas histórias que a gente sabe agora sobre a vida no califado, como que eram as leis de fato, o que elas tinham que passar, só começaram a surgir depois que essas mulheres elas puderam falar de fato. Então, algumas foram traídas pelos parceiros, outras foram atraídas com falsas promessas, muitas ainda acreditam na ideologia pregada pelo ISIS, e elas queriam que o califado voltasse, fosse restabelecido um dia. E justamente por isso, os seus próprios países de origem não querem essas mulheres de volta, para não assumir o risco. Existe uma grande controvérsia sobre esse assunto justamente por isso, porque sendo vítimas ou não, o fato é que essas são as mulheres que nenhum país quer de volta. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que essas mulheres devem ser repatriadas ou não? E se isso não acontecer, o que vai acontecer com essa bomba relógio chamada campos de detenção do ISIS? Bom, se você tá ouvindo essa história pela primeira vez, então você tem que deixar o seu like nesse vídeo e também deixar o hype e se inscrever no nosso canal, porque a gente sempre traz esse tipo de história e também crimes do Oriente. Então, se você gosta desse conteúdo, se inscreva e até o próximo escândalo.